Nessa aula você vai aprender sobre a ferramenta do Photoshop e como funciona, então fique comigo até o final desse vídeo. Então pessoal, estou dias de volta no canal com mais um vídeo sobre o Photoshop aqui. Na aula anterior vimos como se instala o Photoshop, o link do vídeo estará na descrição ou nos cards. É só clicar, então curte o vídeo, chega de boacos e vamos à nossa aula. As ferramentas do Photoshop são muito importantes porque nos ajudam a fazer determinados projetos e sem elas o Photoshop não seria nada. E é claro, como todo software precisa de ferramentas para poder funcionar na boa. E aqui nessa aula não vou falar sobre todas as ferramentas, mas vou mostrar as mais usadas ou as mais importantes, embora que todas são importantes. E a primeira ferramenta que vamos usar aqui no Photoshop é essa aqui, a mover, que nos permite mover objetos. A seguinte ferramenta é a ferramenta de seleção, que serve para fazer seleção de objetos. E para fazer isso, o atalho dessa ferramenta é a letra M. Quando você clica na letra M, ele ativa a ferramenta e ela serve também para poder fazer cortes. Se você quer fazer cortes direitos, é só usar essa ferramenta aqui e depois dá um delete, ela apaga. E se queres fazer cortes que nem uma bolinha, também pode usar outra ferramenta de seleção. Só dá um clique direito aqui e depois selecionar isso aqui. Fazer o seguinte, depois dá um delete, vai apagar. A próxima ferramenta que eu vou citar é o conta-gotas. O conta-gotas serve para fazer anotações. Nesse caso, pegar uma cor para inserir noutra. O atalho do conta-gotas é a letra I, ou então pode vir mesmo aqui e clicar nele. Por exemplo, eu quero meter uma cor, vamos só multiplicar aqui. Quero meter uma cor diferente, uma cor branca, por exemplo, quero meter a cor branca nesse quadrado. Vou pegar o conta-gotas, vou pegar essa cor branca e com balde de tinta vou vir pintar aqui e automaticamente ela muda de cor. Pode fazer também o inverso, pegar a cor preta, balde de tinta e pintar. A ferramenta seguinte é o brush ou pincel, que o atalho dele é a letra B. Ele ou ela serve para pintar e desenhar como todo pincel faz. Com o pincel selecionado, você pode desenhar, fazer várias figuras. E para ver as outras opções do pincel, pode vir aqui nessa coisa aqui, nessa seta virada para baixo, clica e vai ver outros pincéis. E também aqui nessa engrenagem, se clicares lá e vir aqui em importar brush, aqui você pode instalar os outros pincéis que você já baixar. Se quer aprender isso, comente. Pode selecionar vários pincéis com desfoque baixo ou opacidade, como podem ver. Essa aqui tem um pequeno desfoque nas pontas e esse principal não tem, esse outro aqui que é só tudo sólido, carregado. A próxima ferramenta é a borracha, que serve para apagar, e para ativar é só clicar a letra E ou então vem mesmo aqui no ícone dele e clica. Como sabem, a borracha apaga, então é só você selecionar a borracha e iniciar a apagar. Podes apagar dessa maneira, assim que está meio sólida, posso falar isso, ou então diminuir também o desfoque. É só vir aqui e diminuir, vai apagar desse jeito. Atenção, se pretendes aumentar o pincel e diminuir no teclado, é só combinar a tecla Alt e a tecla direita do mouse. Pressiona, depois arrasta o mouse para a direita para aumentar e para a esquerda para diminuir, para cima para aumentar o desfoque e para baixo para diminuir. A outra ferramenta que eu vou ensinar aqui é o balde de tinta, que serve para pintar os objetos. O atalho dele é a letra G, como aqui já está selecionada. E de primeira, quando instalar o teu Photoshop, ele não vai aparecer aqui, vai aparecer assim dessa maneira. Então você tem que dar um clique direito aqui. Quando apertar o atalho também do gradiente Tool é G, como já está aqui os atalhos. Dá um clique direito aqui na ferramenta, depois seleciona balde de tinta. Então vou selecionar só essa aqui. Como já viram no princípio, para pintar é muito fácil. Aqui posso escolher a cor
por exemplo vermelho, vou dar ok, vou pegar o halo de tinta e vou vir pintar aqui. Tá na lei errada, vamos só apagar, sim, vou pintar aqui e o nosso retângulo, esse retângulo ficou vermelho. E a outra ferramenta, ou a super ferramenta que eu uso mais e gosto de usar, é a Pen Tool. A Pen Tool ela serve para fazer seleções, traços ou traçados e muitas outras coisas. E o atalho dele é a letra P. Com a Pen Tool selecionada, você pode fazer seleções que nem aquela outra ferramenta que falei no princípio. Vamos exemplificar agora fazendo isso. Clicar no primeiro ponto, depois no segundo, dessa maneira. Depois clicar no último ponto ligado com o primeiro ponto. Depois de fazer isso, é só dar um clique direito, vir aqui em Make Selection. Depois vai aparecer essa caixinha, é só dar OK. E vai ficar desse jeito. Você pode apagar. E apagou. Então vou dar um Ctrl Alt Z. E o traçado que eu estava me referir é, por exemplo, isso. Vou criar uma layer nova. Eu quero fazer linhas, que nem um desenho. Vou dar o primeiro ponto. E quando eu dar o segundo, não vou largar a tecla do mouse. Pressiona sempre e você pode mexer dessa maneira. Também na seleção você pode usar esse método. Até porque essa ferramenta também é boa para poder cortar fundo da imagem. Pode fazer isso. Certo? Depois, para fazer o traçado, primeiramente você tem que ir no pincel. Vai ajustar o tamanho do pincel. Vamos ver aqui, por exemplo, meter o pincel principal, colocar aqui um 7. Depois ir na Pen Tool, atalho P, dar um clique direito e ver aqui nessa opção Stock Patch, dá um clique e selecionar aqui o nosso pincel, brush, e dar OK. Ele fez o traço. Depois dá um clique direito, Delete Patch. Fica desse jeito. Se pretendes fazer traços com pressão no fim, que nem uma mesa digitalizadora, dá só um Ctrl Z. Vem aqui no brush e seleciona as 3 ferramentas que eu vou apontar agora, ou as 3 opções. Essa aqui, essa ferramenta, sim, seleciona essa ferramenta, essa outra e essa aqui. Eu sempre seleciono as 3. Depois vamos voltar na Pen Tool, vamos dar um clique direito e vir aqui Stock Patch e ativar aqui Simulate Pressure, e clica com o pincel já selecionado, dá um OK. Depois de você dar Delete, fica desse gênero, que nem alguém que usou a caneta da mesa digitadora. Sim, também com a Pen Tool podemos fazer preenchimentos. Como assim preenchimento? Se você tem por exemplo, um objeto e pretendes pintar, vamos só fazer isso. Temos aqui esse objeto e quiseres pintar o mesmo objeto, é só selecionar primeiro, faz isso. Depois disso é só dar um clique direito e vir aqui Fill Path, dá um clique e vir aqui, deixa essa opção aqui selecionada, Color, dá um clique e vai aparecer essa caixinha e aqui você pode escolher a sua cor, dá um clique, dá um OK e vai mudar de cor. Mas isso se você criar uma layer, que ao longo dessa série também vamos explicar sobre as layers aqui, então fiquem calmos. Depois só dá um Delete e vamos falar da outra ferramenta que é o texto. Como todos sabem, um texto serve para inserir texto. Para ativá-lo é só clicar na letra T ou ir no ícone, se vocês estão a olharem aqui, sempre quando eu ativo uma ferramenta o ícone fica ativo. Com a ferramenta texto selecionada, você dá um clique no espaço em branco ou em qualquer sítio onde você quer escrever e digitar, por exemplo, e ver aqui nessa opção desse bom. E depois, se pretendes aumentar o tamanho, tem várias formas. Pode ver aqui, iniciar, aumentar o tamanho, mas isso só depois de você selecionar depois de escrever, ou mesmo assim, mas só que vai ser limitado, vai ficar desse jeito aqui.
Então, já que não queres para ficar nesse tamanho, dá um Ctrl T, vai aparecer essa caixinha aqui e pressiona Shift mais Alt. Shift mais Alt e vem aqui, tem que aparecer essa setinha e aumenta, vai aumentar o texto proporcionalmente. Depois é só ajustar. Eu até aqui escrevi retutos. Podes clicar, se você já escrever assim no rasterizar essa camada, podes alterar o texto, dar um OK. Assim, depois pegar a ferramenta Move, que o atalho é a letra V, ajustar. E a outra ferramenta que eu vou falar agora é a ferramenta de vetores, que me permitiu fazer esse retângulo. Para fazer ele é só, quando você instala o Photoshop, já vem aqui, já te mostra aqui o retângulo. Se você dá um clique direito do mouse, vai aparecer todas essas opções aqui. Tipo, temos retângulo aqui, temos essa pequena opção de retângulo, mas com bordas curvas no fim, e temos o círculo. Temos o polígono, temos também a linha, que é só para fazer uma linha só. E essa outra opção é para personalizar a sua forma. É só clicar lá, vai aparecer uma caixinha aqui. Sim, apareceu essa caixinha. Dá um clique nessa seta e vai aparecer toda essa opção. E se você quer aumentar mais, é só dar um clique nessa engrenagem e vem aqui em Hall, dá um OK, depois aumentar e vai aparecer todas essas ferramentas, essas formas. Então a próxima ferramenta é o Pan. Como todo programa tem sempre o Pan, ele serve para mover a sua folha de trabalho. O atalho do Pan aqui no Photoshop, por exemplo, no SketchUp é o H, no AutoCAD o Pan é P. Aqui no Photoshop também é mesmo H também, que nem o SketchUp. Se eu clicar no H ou na tecla H, o Pan vai aparecer. Mas para o Pan funcionar, primeiramente tens que dar o zoom na folha. E para dar o zoom, cola a tecla Alt e gira o scroll para baixo do mouse. Ele vai dar para cima e para baixo para dar o zoom. Então, com a tecla Pan selecionado, podemos fazer isso, mover a folha. Ou então, mesmo sem o Pan selecionado, é só dar o zoom e colar na tecla espaço. Na tecla espaço do seu teclado, o Pan automaticamente fica ativado. E a próxima ferramenta é o zoom. Como já disse, cola Alt e gira o scroll para dar o zoom. Então a letra Z, é só selecionar. Tem um sinal aqui de mais, então indica que está aumentando o zoom. Se você colar no Alt, ele vai reduzir, ou então vir mesmo aqui nessa opção aqui, vai reduzir, aqui vai aumentar. E por último, que eu vou falar aqui é a definição de cores, e ela nos permite inserir cores no nosso projeto, que é esse pequeno espaço aqui, Então, se você clicares aqui, pode escolher uma cor, por exemplo, vermelho. Para colocar a cor no outro lado, posso falar assim, no outro lado, é só clicares, ou se queres para o lado branco vir para cima, se não queres mais trocar a cor aqui, é só clicares na tecla X, vai vir em cima, ou vir aqui nessa setinha aqui, ele começa a trocar. E se queres restaurar todas as cores, por exemplo, aqui já tem um verde, querer restaurar todas as cores, é só clicar na tecla D do teclado e restaurar todas as cores. No que diz respeito sobre as ferramentas do Photoshop, ainda tem mais para falar sobre elas, mas não nessa aula, porque no decorrer da nossa série vou mostrar como elas funcionam melhor. Então foi isso. Se você aprendeu qualquer coisa nesse vídeo, comente abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada aqui no canal, que assim estaremos mais motivados para fazer aulas para vocês. Assista os vídeos anteriores que vão passar na tela e vamos nos encontrar na próxima aula. Foi isso tudo, pessoal. Tchau!